Qual é o maior bem do homem? Qual é o nosso objetivo maior? Tantas coisas nos chamam a atenção, nos levam, nós buscamos, nós queremos, tanta coisa nós queremos saciar a nossa sede de infinito. Santo Agostinho nos diz: fizeste-me para ti, Senhor, e o meu coração está inquieto, enquanto não repousar em ti. Vamos meditar as Confissões de Santo Agostinho, vamos com ele mergulhar nessa imensidão do amor de Deus, nessa imensidão que o conhecimento de Deus nos dá. Vamos juntos. Olá, paz de Jesus, que bênção estarmos novamente juntos, Deus abençoe a todos. Sou Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel, e nós estamos juntos para receber, nos deleitar, nos enriquecer com os tesouros da igreja, com aquilo que a igreja produziu e foi ao longo dos séculos, e que nos edifica, nos melhora, nos engrandece. Vamos começar, então, uma nova série aqui. Aqui nos Tesouros da Igreja nós vamos intercalando os autores, né? Então nós vimos aí de alguns discursos do Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI nos traz discursos assim eclesiológicos, que são importantíssimos, né? Dizem o que a igreja é, o que a igreja deve ser, alguns erros que nós estamos cometendo de direcionamento da igreja no nosso tempo. São muito importantes. Mas nós temos temas mais espirituais, como os das meditações de Santo Afonso Maria de Ligório, que nós vamos retomando. E nós vamos revezando também. E agora chegou o momento de nós pegarmos um outro tesouro da igreja, né? Um grande tesouro da igreja. Nós não vamos meditar todo o livro, né? É impossível. Nós vamos alternando, vamos pegar algumas partes das Confissões de Santo Agostinho. Um clássico do cristianismo, do catolicismo, um clássico da filosofia. E uma das grandes obras da humanidade, sem dúvida alguma, né? Muitos pensadores, muitos intelectuais, muitas pessoas colocam, se tivesse que levar 10 livros para viver numa ilha deserta, um deles seria as Confissões de Santo Agostinho. Um livro admirável sobre muitos aspectos. E os primeiros capítulos deles têm um altíssimo teor assim, de uma espiritualidade católica muito bela, de um dar-se conta de Deus e voltar-se para Ele, e receber Deus mesmo, e o efeito majestoso que isso tem sobre nós. Tem sempre, mesmo esses capítulos iniciais de Santo Agostinho, tem um viés filosófico inafastável. Santo Agostinho sempre tem uma profundidade filosófica grande e sempre acaba se dando conta de grandes coisas quando ele fala. Mas nós vamos nos centrar aqui, a nossa intenção não é uma intenção intelectualista, embora seja importante também, mas é da parte realmente da parte espiritual. Bom, desse primeiro capítulo de Santo Agostinho está a citação de qualquer santo da igreja que mais me toca de tudo que eu conheço. Para mim, pessoalmente, é muito, muito importante. Começa as Confissões assim, Santo Agostinho. Ele se coloca diante de Deus. Tá? O título é Louvor e Invocação, ou Invocação a Deus. És grande, Senhor, e infinitamente digno de ser louvado. Grande é o teu poder e incomensurável a tua sabedoria. Então começa, eles colocam diante de Deus, Senhor, tu és grande, tu és infinito e infinitamente digno de ser louvado, de ser elogiado, de ser engrandecido, de ser reconhecido. Grande é o teu poder e incomensurável a tua sabedoria. Santo Agostinho está olhando para a criação. Olha, para criar tudo isso tem que ser muito grande. Muito grande, tem muito poder, mas mais do que isso, muita sabedoria. Porque por causa de todo o equilíbrio, de toda a ordem, de toda a beleza, Santo Agostinho olha para si e vê que ele existe, que é verdade tudo que ele vê, tudo que ele sente, tudo que ele é, mas ele não é por si mesmo. Ele tem um Criador. Ele não é capaz de dar o ser a si mesmo e dar o ser a ninguém mais, ou a nada mais. Então ele percebe que o ser foi dado a ele. Foi dado a ele ser, existir. Essa parte consciente. Então ele vai dizer isso. E o homem, pequena parcela da tua criação, quer louvar-te. E precisamente o homem que, revestido da sua mortalidade, traz em si o testemunho do pecado e a prova de que resistes aos soberbos. Então o que acontece? O ser humano, que é uma parte dessa tua criação, uma parte de toda essa imensidão que tu criaste, mais do que isso, é a parte consciente, a parte que é capaz de olhar para o resto da criação e achar bela. A criação é belíssima, mas ela não pode se achar bela. O sol não se acha belo, as plantas não se acham belas, a terra não se acha bela. Eles não têm uma consciência, mas o ser humano é capaz de olhar e ver a beleza.
efetivamente é belo, mas na criação inteira, só quem pode perceber essa beleza é o homem. Então Santo Agostinho diz, então é para mim. Porque se só eu posso verificar essa beleza, ela existe para que eu a veja e para que eu louve, então. Mas eu que vejo, eu sou uma pequena parte dessa criação, ela é muito maior do que eu. Pode acontecer qualquer coisa e eu posso morrer, posso deixar de ser, mas a criação é enorme. Quer louvar-te. O homem revestido de sua mortalidade. Eu sei que eu posso deixar de existir. Percebe Santo Agostinho? Sei que eu sou limitado. Todas as outras pessoas que eu vejo, que eu conheço, elas vão perecer. Logo, algumas que eu conheci já pereceram. Eu também vou. Eu não sou o que dá subsistência a esse universo. Veja, comparar isso com o erro de René Descartes. E coloca o penso, logo existo, como se só pudesse existir o que ele pensa. A única prova da existência de alguma coisa é ele pensar. Veja como Santo Agostinho está distante disso. Ele percebe, eu posso deixar de existir. E essas coisas à minha volta vão continuar existindo. Mas eu sou uma parcela que consegue ver, e é para mim. Portanto, eu tenho uma dignidade. Portanto, eu vendo essa beleza, eu só posso louvar o Criador dessa beleza. Eu só posso agradecer, eu só posso exaltar o testemunho do pecado. Porque eu vejo em mim, eu vejo que eu faço o mal que eu não quero. Eu me proponho o bem, mas eu vejo que eu caio. Eu me proponho seguir uma linha reta, mas eu me desvio dela. Aliás, muitas vezes a vida me mostra que eu nem sei qual é a linha reta. Eu acho que estou indo num caminho bom e daqui a pouco as circunstâncias me mostram que não, que eu estava errado. Então eu trago em mim o testemunho do pecado, da limitação. E a prova que Deus resiste aos soberbos. Se vê isso muitas vezes. De que a humildade é boa e que o bem acontece aos humildes. Todavia, o homem, partícula, pequena parte novamente, da tua criação, deseja louvar-te. Tu mesmo que incitas ao deleite no teu louvor. Então, Deus mesmo nos incita, nos faz sentir gozo em louvar. É difícil explicar isso. O grande convite é o convite à experiência. Louve a Deus. Diga, Senhor, eu te louvo pela beleza da tua criação, pelo céu azul, pelo sol que nos ilumina e me fortalece, por teres me criado à tua imagem e semelhança, pela minha dignidade de ser, que eu não tenho por mim mesmo, mas eu tenho por ti. Senhor, eu te louvo pela minha família que me deste, pelas graças que me concedeste, por ter vivido até chegar até ti, por ter nascido numa família cristã, por ter recebido o ensinamento desde jovem. Eu te louvo. Existem tantos e tantos e tantos dons na minha história pessoal, na criação toda, no universo à minha volta. Por que louvar a Deus? E quando nós começamos a louvar, nós nos alegramos. Isso aí não é uma doutrina, isso é uma experiência. Então Santo Agostinho vai dizer isso. Deseja louvar-te. Tu mesmo incitas ao deleite no teu louvor. Porque, e aqui vem a grande citação para mim, porque fizeste-nos para ti. E o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti, enquanto não encontrar descanso em ti. Essa é a grande revelação de que Santo Agostinho se dá conta. Senhor, tu me fizeste para ti. O meu coração está inquieto enquanto não repousar em ti. Na vida de Santo Agostinho isso é uma verdade imensa. Santo Agostinho, ele desde cedo tinha essa ânsia de saber, de conhecer, de compreender, de buscar a verdade. Tem uma sede da verdade gigantesca. E ele andou por muitos caminhos, andou pelo maniqueísmo, andou pelos estudos, né? Ele era professor universitário, teve grandes êxitos. E o coração dele ia para onde ele estava e procurava ardentemente a verdade, né? Procurou muito nos prazeres carnais, né? Teve muitas mulheres, teve muitos prazeres. E ele reconhece que isso era uma busca do infinito, uma busca de Deus, por caminhos errôneos, por erro, né? Ele diz, o homem traz em si o testemunho do pecado, de que resistes aos soberbos. Mas quando ele encontra Deus, então ele diz, bom, eu te encontrei, Senhor. Todo o resto desimporta. Toda a minha caminhada, toda a minha história, tudo que eu encontrei, todos os bens que eu encontrei diante de ti, são nada, são lixo. Eu te encontrei. Fizeste-me para ti, Senhor, e o meu coração está inquieto enquanto não repousar em ti. Agora, quando eu chegar a ti, aí eu encontro repouso. Aí tudo se assenta, aí tudo adquire ordem, aí tudo adquire sentido, aí eu percebo da onde eu vim e para onde eu vou, para onde eu posso ir, para onde eu devo me direcionar, para onde tudo faz sentido. Sou grande testemunho de Santo Agostinho. E segue, concede, Senhor,
que eu bem saiba se é mais importante invocar-te ou louvar-te. Ou se devo antes conhecer-te para depois invocar-te. Mas alguém te invocará antes de te conhecer, porque te ignorando, facilmente estará em perigo de invocar outra. Aqui começa a parte mais filosófica, tudo também que foi dito antes, também é filosófico. Mas aqui ele entra mais. O que vem antes? Invocar-te ou louvar-te? Mas como eu vou te conhecer ou te invocar? Mas como é que eu vou te invocar se eu não te conheço? Se eu começar a invocar, daqui a pouco eu estou invocando o erro, alguma outra força espiritual, um Deus falso. Eu preciso conhecer-te primeiro. Por que, porventura, deve ser invocado para depois ser conhecido? Como invocarão aqueles que não creem? Ou como haverão de crer sem alguém que lhe pregue? Bom, então o que Santo Agostinho está dizendo? Iniciar esse questionamento, mas ele vai perceber o seguinte, que, bom, ele tem que invocar a Deus no sentido de procurar a verdade. Ele não que ele saiba, porque tem aquele problema. Se eu te invocar, mas sem te conhecer, eu posso estar invocando o erro. Então eu tenho que invocar procurando a verdade. Vou procurar a verdade. Eu não sei qual é ainda, mas eu invoco aquilo que eu não sei o que é, mas eu quero que seja verdade. Eu sei exatamente o que é. Mas o que eu quero é que seja verdade. Então nessa busca ele vai invocar, e aí então ele vai conhecer essa verdade aos poucos. Com certeza louvarão ao Senhor os que o buscam, porque os que o buscam o encontram, e os que o encontram hão de louvá-lo. Então ele vai dizer isso. No final, Deus vai se dar a conhecer aqueles que o buscam. Aqueles que buscam a verdade, mesmo que não entendam, se essa busca é sincera, Deus dará a graça de se fazer conhecer, como ele, Agostinho, veio a conhecer. Que o Senhor te procure, invocando-te, e te invoque crendo em ti, pois me pregaram teu nome. Invoca-te, Senhor, a fé que tu me deste, a fé que me inspiraste pela humanidade de teu Filho e o ministério do teu pregador. Então, Senhor, que o desejo, né? Que eu te procure te invocando, que eu siga sempre te invocando, e te invoque crendo em ti, crendo que existe essa verdade. E aí eu vou entendendo, porque foi pregado para mim, através do pregador, essa verdade. Então a revelação chegou até mim, a sagrada revelação, a sagrada escritura chegou até mim. Eu busquei pela inteligência e entendi pela escritura também. Invoca-te, Senhor, a fé que tu me deste. Agora eu estou invocando a verdade porque eu já tenho a fé, porque tu me deste. De certa forma, isso vai estar em Santo Agostinho. Tudo é graça, né? Ele me deu a inteligência, ele me deu a capacidade de buscar, ele me incitou esse mesmo desejo de Deus, né? Ele já disse ali, tu mesmo incitas a te louvar, tu mesmo incitas a te buscar, é Deus mesmo que nos incita, é Ele que nos leva a buscá-lo. Nós só temos que deixar isso acontecer, nós só temos que retirar os obstáculos. E esses obstáculos também naturalmente aparecem, vaidades, comodidade. Bom, mas eu para buscar a verdade eu tenho que renunciar ao erro, eu tenho que ver a verdade moral, descobrindo a verdade moral eu tenho que ver que eu não posso fazer tudo, que eu tenho que começar a dar conta que eu tenho que prestar culto a esse Deus, que Ele é a fonte da verdade, do bem, da moral, do certo e do errado, e não eu. Logo eu não posso fazer tudo, eu não sei de tudo, eu não posso querer eu ser cultuado, eu ser objeto de veneração, eu me colocar acima de tudo. Eu tenho que deixar essa busca da verdade fluir em mim. E buscar a Deus. E assim eu vou. Mas a felicidade que eu vou encontrar, o gozo em louvar, o gozo em reconhecer, o gozo em ser acolhido por esse Deus maravilhoso, gigantesco, pessoal, acolhedor, humano, ele vai ser um bem maior do que qualquer outro que eu possa alcançar. Então, é impossível esgotar a riqueza desse primeiro capítulo de Santo Agostinho num vídeo, assim, em alguns minutos, e nem eu tenho a pretensão de ter a profundidade filosófica e teológica de conhecer, mas é preciso compartilhar. Eu posso compartilhar o que me dá esse pequeno trecho de Santo Agostinho. É isso que nós quisemos fazer neste primeiro vídeo. Esse grande tesouro da Igreja das Confissões, do início das Confissões. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal, comente, mostre aos seus, participe conosco aqui. Conheça as nossas séries todas. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.